Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Vamos voltar aqui à nossa rotina de vídeos diários, já que é terça-feira. E a gente vai voltar hoje falando do Galípolo, que deu uma entrevista e falou um monte de frases absurdas, algumas visões aqui bem equivocadas na nossa visão. Então a gente vai comentar um pouco aí sobre essa entrevista do Galípolo e a justificativa que ele dá para manter essa taxa indecente de juros nesse nível tão alto. Então, o tema do vídeo de hoje é o Galípolo. Bem, gente, antes de tudo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no vídeo, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Toda semana aí, de terça a sexta-feira, sempre às 2 horas da tarde, vai ter conteúdo novo falando de algum tema de economia. E hoje a gente não pode aí deixar para trás essa fala do Galípolo, que é presidente do Banco Central desde o começo desse ano, e ele deu uma entrevista aí num evento corporativo, né, para a Faria Lima, para variar, né, e tentou aí justificar essa taxa de juros aí tão elevada com algumas falas aqui que, vamos dizer assim, foram feitas para medida, para a Faria Lima, porque mais agrada os analistas de mercado mainstream, as empresas da Faria Lima, do que o próprio campo progressista da economia. Bem, a notícia, né, o que colocaram justamente no título de todos os grandes manchetes aí, que quando saiu essa fala, é que ele fala que o Galípolo diz fazer sentido manter juros em nível mais alto e por mais tempo, meio que tentando justificar a atitude do Banco Central de hoje, né? Quando o Galípolo entrou na presidência do Banco Central, muita gente tinha esperança de que iria mudar muita coisa, que ele ia atuar mais reduzindo ou pelo menos freando essas altas de taxas de juros. E até agora aí não foi isso que aconteceu, né? Eu já não falei aqui que não acreditava, que justamente para mim o problema era muito mais estrutural do Banco Central do que meramente um presidente entrar e fazer alguma mudança, e que a grande virtude do Galípolo seria se ele parasse de conduzir o mercado que nem o Roberto Campos Neto fez, né? O problema é que, pelo menos nessa entrevista, ele quase não fala, né? O Galípolo ele dá poucas entrevistas perto do que era o Bob Fields III. Ele não fala muito, né, em entrevistas nem nada. Mas dessa vez aí ele falou, repercutiu, e até numa fala que pode, inclusive, conduzir mercados, né? Mesmo ele reforçando aí que ele não está aqui para conduzir mercados, ele depois ainda fala na entrevista que não dá para antecipar o que o Banco Central vai fazer, pelo menos nesse ponto ele teve bem mais cuidado que o Campos Neto, mas essa entrevista aí foi, vamos dizer assim, relembrou aí os piores momentos do Campos Neto na presidência do Banco Central. E o Galípolo, ele é uma pessoa com trajetória progressista, heterodoxa, foi professor da PUC, escreveu um monte de livro com Beluso. Então, a gente sabe que quando a gente lê a obra dele, que ele pensa realmente em uma economia mais progressista, mais solidária, pensando na parte social, só que como presidente de Banco Central, ele está atuando como qualquer presidente de Banco Central acaba atuando. Isso aí, quem já conhece, me conhece já faz algum tempo, sabe que eu não tinha essa esperança. E pelo menos dessa vez aí, até por ele dar uma entrevista como essa, eu acho que é bom dar um puxão de orelha justamente aí, porque pelo menos, beleza, você não quer, vai atuar como qualquer presidente do Banco Central do mundo, isso aí eu estava já esperando, mas não tente conduzir aí, nas suas falas, não conduza as, as expectativas de mercado ou justifique que o mercado financeiro dê as expectativas para vocês. Mas eu acho que pior do que tudo isso aí foram as justificativas para tentar manter essa taxa Selic nesse nível elevadíssimo que a gente tem hoje. Ele fala, em um trecho aqui da entrevista, sobre a questão do PIB, que ele fala aqui, ó, o crescimento do PIB também conta. O presidente do Banco Central também comentou o crescimento sustentado da economia brasileira, que deve completar 4 anos seguintes
seguidos com avanço acima de 3%, mesmo com juros nominais em 2 dígitos. Dessa vez não estamos vendo revisões para cima do crescimento como ocorreu em anos anteriores, o que mostra que a resposta da taxa de juros tem surtido efeito. Ou seja, o que ele está falando aqui? Vamos traduzir. A gente está crescendo acima de 3% ao ano, o que é um absurdo, porque crescimento aí gera inflação, uma visão bem liberal da economia, de que você não pode ter crescimento, que isso aí acaba tirando a economia da sua trajetória natural. Ele fala da grande balela liberal, que é o tal do crescimento sustentável aí, que para mim isso não existe, tá, gente? Não existe crescimento sustentável aí. Crescimento é crescimento. Com ou sem gasto fiscal, crescimento é crescimento. Essa coisa de crescimento sustentável é fada da confiança aí dos liberais. Mas ele volta a falar de crescimento sustentável e fala que estava crescendo muito e acima de 3%, mesmo com uma taxa de juros elevadas, e agora parece que está surtindo efeito, porque a expectativa, e a expectativa de mercado, é de que a economia brasileira não passe muito de 2% de crescimento nesse ano. Ou seja, a gente desacelerou a economia e o que o Banco Central quer de fato é que a economia desacelere. Ou seja, ele quer que você tenha menos formação de emprego, menos aumento de renda, menos que vai automaticamente gerar menos distribuição de renda. Então ele está meio que falando, ó, gente, é realmente o que eu estou querendo. Não é justificativa, a Selic tão elevada é o que tem como objetivo isso aí no final das contas. Então, ouvir uma pessoa heterodoxa falar isso dói um pouco, viu, gente? Dói um pouco. Então você vê aí que fica bem claro qual que é o objetivo mesmo. O objetivo é estancar o crescimento econômico e fazer ele chegar numa trajetória sustentável. O que é essa trajetória sustentável? Até agora ninguém conseguiu me explicar o que é essa trajetória sustentável. É crescer na base aí da mágica? Deve ser isso aí que eles devem estar querendo, né? Ou pior, né? Crescer sem gerar emprego, sem gerar aumento de renda, que aí não vai ter inflação. É isso aí, para mim. Aí é crescer sem distribuir renda, lembrando da Maria da Conceição Tavares, né? Crescer aos solavancos, sem distribuir renda e tudo mais. Outra frase aqui do Galípolo é essa aí que ele fala sobre uma das justificativas para manter essa taxa Selic tão elevada, que é as incertezas domésticas. Ele fala, entre as incertezas domésticas, ele mencionou a indefinição sobre o chamado tarifário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A análise repete a ata do Banco Central do último dia 13, que também apontou como dúvidas sobre a clareza, a viabilidade e efeitos práticos das tarifas que podem ser aplicadas. Essa frase beira muito o absurdo, porque vamos pensar o seguinte, a gente tem que manter a taxa de juros elevados, porque vai que o Trump decide aí que vai realmente colocar essa tarifa de 10% sobre as importações brasileiras, e isso aí pode ter efeito inflacionário. Beleza, mas o que está gerando a inflação nesse caso vai ser a tarifa. Vai ser esse problema aí, dessa tarifa aí que você vai ficar mais caro você importar bens dos Estados Unidos, porque pode ter reciprocidade, agora foi a palavra difícil. Mas o remédio para isso é aumentar a taxa de juros. Ou seja, você está com febre, você sabe que a febre vem de uma causa, daí você ignora essa causa e simplesmente dá um outro remédio só para baixar a febre. Não vai dar efeito. Você vai dar efeito que prejudicando ainda mais a economia. Então essa frase mostra um pouco do que é o atual regime de metas de inflação e combate inflacionário no Brasil. De que você não faz a mínima ideia de como combater a inflação, a não ser aumentando a taxa de juros, mesmo sabendo que esse aumento de taxa de juros não vai fazer o Trump deixar de cobrar a tarifa. É esse ponto aí de insensatez que a gente observa quando a gente vê uma frase dessa. E piora, depois ele vai falar no final até de questão de alimentos, porque olha aqui, essa último trecho aqui que eu separei para vocês, ó. BC continuará analisando o cenário. Para o Brasil, o BC afirma que o caminho principal de análise do impacto de tarifaço são pelas atividades globais, nesse caso commodities e câmbios, além da inflação.
Galípolo defendeu as decisões recentes da autoridade monetária, citando que o núcleo de alimentos registrou alta de 17% entre janeiro de 2024 e abril de 2025, o que justifica os 425 pontos base na alta da Selic observados no período. A alta dos alimentos justifica um aumento de 4,25% na Selic, segundo o Galípolo. Sendo que a gente fala quase que diariamente aqui nesse espaço que a Selic não faz chover, a Selic não resolve a questão dos preços dos alimentos. A coisa que tem menos sensibilidade à Selic na economia brasileira são os alimentos. E o Galípolo usa isso para justificar a alta da Selic. A coisa que tem menor sensibilidade à Selic. Não faz sentido. Não faz o menor sentido essa justificativa. Essa justificativa é só para analista aí do grande jornalão aí ficar contente, porque soa bem para os ouvidos aí. Mas pensa bem. O que a Selic vai fazer para melhorar a produção de tomate, cebola e cenoura? A Selic não tem esse poder. Aumenta a taxa de juros, o solo ficou mais fértil. Não dá nem para discutir um negócio desse. É um absurdo essa frase. Porque a Selic não vai resolver o preço dos alimentos. A não ser que você chegue a um ponto que fique tão miserável a economia que as pessoas tenham que deixar de comprar alimentos e os caras vão ter que vender de qualquer jeito. É isso. É você fazer com que o negócio fique tão miserável que as pessoas parem de comprar os alimentos básicos. Eu espero que não seja por esse caminho essa lógica, tá? Já vamos deixar isso bem claro. Então você vê o absurdo que foi aí essa tentativa de justificar a Selic, o que é um tanto quanto decepcionante, principalmente pensando no primeiro heterodoxo que comanda o Banco Central. Você vê assim que, sim, tem problema com ele, ele tentando justificativa, mas, novamente, eu acho que ele está sendo muito mais um porta-voz de uma estrutura que tem grandes problemas, que é o Banco Central, e a forma que o Banco Central usa para controlar a inflação. Eu tenho o sonho de ver o regime de metas implodir, mas eu acho que eu não vou estar vivo para ver o pessoal parar de usar regime de metas, quem sabe. Mas ele está lá meio que justificando o injustificável em relação ao controle inflacionário, que é você ter uma política monetária que só tem uma ferramenta para uma inflação que tem uma gama diversa de motivos para acontecer, e você só vai lá e atua de uma única maneira. Então ele está sendo porta-voz justamente dessa estrutura do BC, que se você não mudar essa estrutura, você pode colocar o próprio Karl Marx lá no Banco Central, e não vai mudar, porque se você tiver que seguir estrutura, tiver que seguir os pressupostos do regime de meta de inflação, não tem jeito, você vai acabar atuando assim. Então, essa fala do Galípolo era melhor ele ter ficado quieto, atuar do jeito que ele está atuando, e não tentar fazer essa justificativa estapafúrdia para justificar essa Selic tão elevada falando de tarifa e preço de alimentos. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já clica aqui no curtir ou no like aqui embaixo. Se você esperou até agora para ver se gostava do canal, se inscreve no canal também. Achou que faltou alguma coisa que eu falasse aqui nesse vídeo? Também coloca aqui nos comentários algo que vocês queiram ver a mais. E a gente volta amanhã falando de algum outro assunto econômico. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.